serem obedientes e inibi-lo. Não repitam 64, senhores militares, que vocês vão ver o que vai acontecer. Não repitam. Desprestígio nacional, tortura e não sei o quê, ditadura, censura, perseguição e não sei o quê, e não sei o quê. Cooptação de quadros. Senhor general, quem sabe o senhor nos ajuda aqui num projeto que nós estamos fazendo de revisão da cultura. Quem sabe o senhor não traz o seu concurso, as suas ideias. Aí o general, ingenuamente, disse, senhor, uma boa ideia, vamos restabelecer o projeto Rondon. Estou dizendo o que está acontecendo. O general, o projeto Rondon, isso não pode morrer, vamos fazer de novo. Ah, mas o coronel fulano, Casale, o coronel, esqueci o nome, ele tem o registro do projeto. O projeto é de um grupo, de uma ONG até. Ah, mas convença o coronel de ceder, não sei o quê. E no fim o coronel cedeu. Interessante. E a cooptação de quadros. E, finalmente, a formação do braço armado. Hoje, no Brasil, existe um braço armado em formação disponível, o MST. Ele tem um projeto socialista próprio, mas numa frente popular ele pode ser o braço armado de alguém aí que quiser. Não estou dizendo que vai ser assim. Pode vir a ser assim. Então, essa é a via pacífica. Isso está acontecendo, é simultâneo, tudo é simultâneo. Bom, vamos adiante. A via pacífica ainda, a segunda etapa é a Revolução Socialista, com a ruptura, isso é conhecido, o assalto ao poder, ditadura do proletariado, a nova ordem. Então, o vira leninista não tem problema. A via gramicista, essa é sutil pra caramba. Ela é o próprio modelo leninista, apenas com uma variante, que é o seguinte, em vez de nós fazermos isso em duas etapas, nós vamos fazer uma etapa econômico-corporativa, isso é, de valorização das classes subalternas, que precisam ser resgatadas, serem incluídas, e numa chamada Revolução Nacional Democrática. Nacional Democrática, tudo direitinho. Começa pela democratização, nós temos que aprofundar a democracia, eu citei isso agora há pouco, que está nos projetos dos partidos de esquerda, o aprofundamento da democracia e, se possível, uma constituinte para antecipar a República Socialista. 1987, 88, que ainda Gramsci não estava de cabeça no Brasil. E aí, então, vai produzir a crise, a ruptura, tudo como Lenin sugere. Mas ele diz assim, mas antes, vamos fazer uma fase intermediária, que é a luta pela hegemonia, que é a conquista da sociedade civil para, obtendo o consenso da sociedade, eu poder exercer a direção intelectual e moral da própria sociedade e do Estado. E, aos poucos, absorvendo as funções de Estado através das ONGs. E, se tiverem a curiosidade de verificar o orçamento da República, da Federação, da União, os senhores vão ver a grana gorda que está sendo destinada às ONGs. Uma barbaridade. Sem licitação, porque a lei, que já é uma reforma, a lei diz que não precisa licitação. E está isento do controle do Tribunal de Contas da União. É um maná, meu filho, é dinheiro para diabo. Então, feito esse domínio do Estado e do governo, aí sim, o Gramsci é otimista e diz o seguinte, se o trabalho for bem feito, não precisará nem a ruptura. A sociedade civil, entre aspas, porque na realidade é o partido, assume o poder. E está resolvido, não precisa ruptura, nada. A ruptura existe porque superou a ordem legal, mas incruentamente não precisa crise, ruptura com violência armada nem nada. Mas se não der, ele diz, se não der, a gente enfraquece o Estado burguês e a gente rompe e conquista o poder. E aí sim voltamos à fase estatal, ou à revolução, que ele chama de fase estatal, que é a Revolução Socialista. É simples, não é? Então está aqui
a concepção. Ele apenas é mais idealista. A transição do socialismo para o comunismo vai se dar através de uma purificação da sociedade, que ele chama de catarse. Então, o trabalho de transformação vai sendo levado no trabalho principalmente intelectual e moral, até o momento em que o comunismo, que acontecerá da maneira mais gentil que se possa imaginar. Ele não chama de ditadura do proletariado, mas o Estado-classe, isso é, o Estado da classe dos subalternos, excluída a burguesia, evidentemente, porque a burguesia não tem nada a ver com isso. Então, vamos adiante. Então, esses dois modelos são os modelos da via democrática, a via pacífica e a luta pela hegemonia. Para mostrar, numa síntese muito rápida, a virulência da via hegemônica, é que ele diz o seguinte: a luta, o partido como intelectual coletivo, porque o partido não aparece. Alguém pergunta para mim, mas como é que o partido consegue difundir essas ideias, o politicamente correto, o novo senso comum, o senso comum modificado? Como é que isso nasce? Através dos chamados intelectuais coletivos. O movimento ganha força própria. É igual o vírus na cultura. Ele começa a crescer de uma maneira incontrolada. E as pessoas entusiasmadas entram no processo, no politicamente correto e no senso comum modificado. Então, o homossexualismo é lindo, rapaz. Olha, eu estou até desconfiando que é mais bonito que a sexualidade natural. Olha que coisa sublime, rapaz. Dois seres ligados. Então, a gente vai entrando, todos vão entrando nessa tese. Então, são dois projetos principais. Primeiro é a reforma intelectual e moral, e aqui tem o concurso da Escola de Frankfurt, muito acentuado, que é a Revolução Cultural, e a organização do aparelho privado de hegemonia. É a criação para que resulte na sociedade civil organizada. Essa expressão a gente ouve todo dia aí. A sociedade civil organizada existe. A sociedade civil organizada é aquela que fará as mudanças. Então, a sociedade civil, e como se todos nós fôssemos da sociedade civil, e somos, e que nós queremos, através de uma coisa chamada consenso, criar a hegemonia, não só das classes subalternas, mas a hegemonia da revolução. Então, é a organização das classes subalternas, particularmente através dos aparelhos privados, isso nas palavras de Gramsci, que hoje estão traduzidas por ONGs e movimentos sociais ou movimentos populares. E aqui, fundamentalmente, a neutralização das trincheiras da burguesia. O que são as trincheiras da burguesia? Tudo aquilo que sustenta a civilização ocidental cristã. A família, a escola, as forças armadas, e o Estado, principalmente. O Estado é a cidadela. Então é preciso também neutralizar o Estado, as forças armadas, o aparato policial, o próprio governo como instituição política e administrativa, enfim, a neutralização das trincheiras da burguesia. E é uma mudança através paralela com a superação do senso comum e a conscientização política e ideológica. Conquistada a hegemonia, o Estado está conquistado. Então, essa é a grande concepção de Gramsci, engenhosíssimo. Ele bola esse negócio aí, e o que é interessante, não de caso pensado, isso bate com a Escola de Frankfurt, aqui principalmente. E elas são, portanto, somativas nesse processo aqui. Aqui busca o consenso e o senso comum modificado e o consenso. E na Escola de Frankfurt, o politicamente correto. No momento que nós todos fomos politicamente corretos e tivermos nosso senso comum modificado unânime, nós teremos estabelecido o consenso, não há mais dúvida, que só há uma solução, que é o socialismo. Bom,
Aqui eu quero fazer esse paralelo que eu estou anunciando. A Revolução Bolchevista de 1917 foi um sucesso. Ela foi tentada, como eu já chamei a atenção, na Estônia, Polônia, Alemanha e Hungria, entre 1921 e 23, e não deu certo. Para Gramsci, foram as trincheiras da burguesia que impediram. Porque a estrutura do Estado burguês e da sociedade burguesa são tão fortes que é preciso destruir isso, porque senão a revolução não vence. E a escola de Frankfurt, isso ele apresentou nos cadernos do Caça. E a escola de Frankfurt disse o seguinte: meus amigos, nós temos é que destruir a própria civilização ocidental para o comunismo vingar. Então, o marxismo passou a ser encarado, tirado de termos econômicos, quer dizer, aquele do mais-valia, da propriedade coletiva, etc., para termos culturais. Na expressão de Jorge Lucas, a destruição da cultura ocidental cristã. É por aí. Então, isso aqui, em termos de escola de Frankfurt, é a teoria crítica, para Gramsci é a hegemonia. Os operadores disso são os intelectuais, e nós também. A Revolução Cultural, para a escola de Frankfurt, a guerra de posição, ou luta pela hegemonia de Gramsci. De qualquer maneira, valorização do politicamente correto, senso comum modificado, isso aqui é a mesma coisa. E todos nós estamos na mesma sopa ideológica. Então, repare que hoje nós somos vítimas das duas coisas. Eu estudei muito Gramsci, por curiosidade, mas, na realidade, eu preciso dar uma estudada nisso aqui, porque isso aqui eu acho que é mais diabólico do que isso aqui. Quem manja disso é o Olavo de Carvalho. O Olavo que sabe dessa coisa aqui, escreveu sobre isso, inclusive. Vamos adiante. Bom, aqui, para chamar a atenção da escola de Frankfurt, esses são os grandes teóricos, melhor dizendo, filósofos da escola de Frankfurt, Lucas, tem outros. Jean-Paul Sartre, a libertação pelo nada, o ser, pelo ateísmo, né? Pelo ser ou nada. Teodoro Adorno, Michel Foucault, Herpe Marcuse, com a libertação erótica. Faça guerra, não faça amor. Ou melhor, faça amor. Pô, eu fui traído por um ato falho. Viu? Então, o movimento comunista não entra na Europa Ocidental devido à cultura predominantemente cristã. Jorge Lucas. Aí vem o pós-modernismo, a ordem é diferente. O desconstrucionismo, o existencialismo e o pós-modernismo. São as três linhas que vieram se sucedendo desde 1923. A sociedade pós-moderna, que é a fase atual, pós-moderna, caracteriza-se pelo caos. A Revolução Cultural se apresentou nos anos 50 pelo movimento hippie, paz e amor. A libertação erótica e os distúrbios estudantis que levou aos distúrbios de 68. E, curiosamente, a chamada Revolução da Sorbonne, história em Paris, 68, segundo semestre. Washington, contra a Guerra do Vietnã, Paris foi por causa da Argélia, e Rio de Janeiro por causa da ditadura militar. Pronto. Então está aí o pacifismo. E surge, então, nessa linha aqui, a chamado humanismo